Depois do período chuvoso, entre os meses de maio e julho, o céu do Piauí fica colorido, com a presença de pipas, papagaios, rabiolas. É comum, tradição no Nordeste, principalmente no Nordeste. Mas apesar da beleza, é preciso muito cuidado na hora de soltá-las. Bom, primeiro tem alguns, né, que utilizam cerol, meu primo. Lá em Barras, me parece que foi em Barras, teve uma professora que por pouco não foi degolada. Ficou o corte aqui. E às vezes, quando a vítima não é degolada, ela pode morrer, cortar uma artéria, enfim. Tem esse problema. A questão das pipas, quando não é o problema do cerol, é o local que você solta. Agora, quando esse local é perto do aeroporto, no caso, aeroporto Petrônio Portela, a Érica vai trazer os detalhes, porque é uma preocupação. É uma preocupação. A gente se preocupa, Érica, com os pássaros. Então, os pilotos têm uma preocupação com os pássaros. E aí, a gente já falou muito sobre não acumular lixo perto do aeroporto, porque isso atrai pássaros, atrai urubus, enfim. E aí, ocasiona acidentes na turbina dos aviões. E agora a pipa. Você pode imaginar, mas uma pipa, não, uma pipa pode causar um acidente. Boa tarde, seja bem-vinda. Muito boa tarde, Douglas. Boa tarde para quem está nos acompanhando aqui nas telas da TV O Dia. Isso mesmo, como você mencionou, às vezes a população não fica atenta a esses detalhes, acha que um pássaro ou uma pipa não pode provocar acidentes, porque o avião, né, em termos de estrutura, é muito maior do que um pássaro ou uma pipa. Mas esses pequenos, a pipa, um pequeno objeto, um pássaro, um pequeno animal, podem sim provocar grandes acidentes e danificar as aeronaves, que são muito caras, né? Nós sabemos que essas aeronaves custam valores exorbitantes. Vamos conferir mais detalhes sobre esses perigos na reportagem. A pipa é uma brincadeira divertida e saudável, que traz muitos benefícios para crianças e adolescentes, mas pode provocar riscos caso não seja praticada da forma adequada. E é pensando nesses perigos que o aeroporto de Teresina realiza desde o ano de 2023 palestras de orientação em escolas públicas da capital, onde são falados sobre os riscos de soltar pipas no entorno do aeroporto e também sobre o descarte correto do lixo. A importância de colocar o lixo no lugar certo, que também pode trazer aves para próximo do aeroporto e provocar acidentes, e sobre também o uso da forma correta da brincadeira, né, o uso da pipa da forma correta. A pipa próxima ao aeroporto, infelizmente, quando aquela pipa ela está no ar, ela está na rota das aeronaves, então ela pode ficar presa nos motores da aeronave, na fuselagem da aeronave e acabar danificando aquela aeronave e provocando um incidente, fazendo com que ela pouse de uma forma que ela não deveria pousar, né, de uma forma abrupta, e também ela pode provocar acidente com os pedestres, com as pessoas que estão tanto dentro do aeroporto quanto as pessoas que estão fora. Após o início das palestras, uma redução no número de pipas foi registrado entre os anos de 2023 e 2024, mas apenas nesse ano de 2025, cerca de 50 pipas já foram encontradas no entorno do aeroporto de Teresina. Em 2023, nós visitamos 6 escolas municipais aqui no entorno do aeroporto e em 2024 a gente conseguiu perceber a curva, baixou bastante a quantidade de pipas que nós encontramos na redondeza e dentro do aeroporto. Então nós acreditamos que agora em 2025 a gente tem que voltar novamente às escolas para que as pessoas lembrem, e agora nós estamos visitando outras escolas para espalhar ainda mais essa informação. Agora em 2025 nós já encontramos mais de 50, ou seja, a gente já entendeu que a curva do aprendizado ela começou a baixar, então a gente voltou para as escolas. Acompanhando a palestra de forma atenta, os alunos falaram sobre a importância da administração dessa palestra para a conscientização de toda a comunidade. A palestra eu acho ela muito importante porque isso pode causar mortes e acidentes, com certeza que ninguém nunca desejaria isso, né?
E também é importante conscientizar, principalmente até desde as crianças menores, como os adolescentes, para eles terem a consciência de que isso é ilegal, ainda mais perto de aeroporto. Eu acho uma palestra muito importante, porque a gente também aprende que empinar pipas, a gente aprende sobre as aves quando batem no avião, e aí sobre as pipas, que também podem danificar os aviões dos aeroportos. A palestra acontece de forma lúdica e utiliza materiais didáticos que facilitam o entendimento das crianças e adolescentes. A palestra, ela, da forma que ela está sendo ministrada, ela traz informações que são de suma importância para que eles fiquem conscientes e tenham criticidade de como devem proceder, de como devem estar conscientes de como conduzir, não é? É uma brincadeira, é uma forma importante de como devem agir, mas que usem de forma consciente e crítica. Tá aí, a gente viu a importância dessa conscientização nas escolas. Eles estão percorrendo as escolas que ficam ali no entorno do aeroporto. Essa escola que a gente visitou, que estava tendo a palestra, é uma escola municipal que fica ali no bairro Mafrense, bem próximo do aeroporto de Teresina. E muitos alunos já conheciam os perigos de empinar pipa nas redondezas do aeroporto, os perigos de descartar o lixo de forma incorreta para atrair as aves, né? Mas muitos não conheciam. E como tem muitas crianças que não conhecem, também tem muitos adultos que não fazem ideia da grandiosidade desse problema, né? Então, é muito importante essa conscientização por parte do aeroporto. Érica, você falou, tem muitos adultos que... o que me deixa mais revoltado é que existem adultos que sabem do perigo, que sabem que pode causar um acidente e ainda assim ficam empinando pipa próximo ao aeroporto. Mas esse trabalho feito nas escolas é um trabalho importante porque atinge um público que está se formando, a consciência está se formando, jovens, e para replicarem isso para outras pessoas também. Obrigado, Érica. Muito obrigado, Douglas. Obrigado. Olha só, você está vendo as imagens aqui? Lembra quando a gente fala aqui de direção perigosa, acidente de trânsito, feminicídio, entendeu, meu primo? Feminicídio. E aí a questão das pipas. A educação financeira. Todos esses temas que a gente fala aqui. Qual é uma das maneiras, para mim, a mais eficaz, e também não é de curto prazo. Tem as ações que precisam ser adotadas de curto prazo, agora tem aquelas que devem ser implementadas visando o médio e o longo prazo. Bom, como? Aqui, ó, nas escolas, nos jovens. Mostrar o problema, discutir o problema, fazer com que eles entendam o problema. E eu defendo uma ampliação, inclusive, desse trabalho. No dia, por exemplo, que os instrutores, professores forem às escolas, que convidam os pais também. Os pais, os responsáveis. Levar informação, porque o que eles fazem aqui é educação também. É educação também. Não é educação que ensina português, matemática, mas é educação que ensina cidadania, que ajuda na formação do cidadão e da cidadã, que é tão necessária essa formação quanto a formação de sala de aula, de academia. Porque esses jovens podem, inclusive, negligenciar, esquecer o que ouviram, esquecer o que aprenderam, mas não vai ser por ausência de ensino.